A paz seja nesta casa. Com a sua permissão, esta casa é o seu coração, a casa do Eterno. Graças ao Altíssimo que hoje, bendito seja o nome do Altíssimo. Dia 23, do 4 de 2022, no Sabate, Graças ao Altíssimo, no final desse dia importante, chegou o momento de eu gravar mais uma mensagem para vocês. Peço para vocês que se inscreve no meu canal. E você que vai receber essa mensagem, passe para o seu grupo, compartilhe com o seu grupo, essa mensagem que é muito importante, e aí você está me ajudando, Dá o seu like, seu joia, É isso. Dá o seu comentário aí, como que você está achando da mensagem, e assim o Pai Celestial nos abençoe a todos nós, Então me pediram para eu fazer um vídeo sobre Elias, e eu estava esperando a oportunidade que o Pai Celestial me desse essa oportunidade. Então, hoje, graças ao Altíssimo, que chegou então o momento de passar a mensagem para vocês, sendo revelada do céu os mistérios sobre as passagens de Elias, o porquê aquele homem sofreu tanto, e ali muitas maravilhas aconteceu em sua vida também. Então, vou passar para você hoje esse assunto importante, só que é um assunto prolongado. Vai demorar bastante dias, porque o assunto sobre Elias é muito prolongado. E tem que ser uma mensagem, um ensino bem esclarecido para as pessoas, Porque, na realidade, a pessoa que vai ocupar o tempo para assistir, ele quer aprender alguma coisa, não é isso? E então, as coisas têm que ser tudo guiado pelo Eterno, e assim vai tudo bem. Então, começamos então o ensinamento sobre Elias. Então, Elias, quer dizer, o primeiro ponto que eu vou falar dele ele prediz contra Acabe e é sustentado pelos corvos, Então, o primeiro ponto que eu vou explicar para vocês, isso aí está no livro de 1 Reis, no capítulo 17, versículo 1. Então, Elias quer dizer no grego, o nome Elias, se você não sabia, então significa Jeová é Deus, Agora, no hebraico quer dizer Yahu é Ul, O Eterno é Ul. Então, o Eterno de Abraão, de Isaac e de Jacó, quer dizer, no hebraico é Iacó, não é isso? Não é Jacó, porque não tem J nem no grego, nem no hebraico, não é isso? Então, se lê Iacó. Então, o Eterno de Abraão e de Jacó. O Tisbita era dos peregrinos de Gileades. Gileades provavelmente era uma região, em que ele habitava naquela região. Então Elias, o Tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, olha bem, começou por aí, Vive Yahu, o Eterno,
de Ashuru, quer dizer, Ashuru significa Israel, né? O nome hebraico é Yashuru, mas no grego é Israel. Aí ele falou desse jeito, né? Que perante a cuja face estou. Então ele fez um juramento, né? Então, ele falou para Acabe desse jeito, fazendo uma afirmação muito séria do que ele ia dizer, porque o que ele ia dizer era uma profecia, né? E essa profecia se cumpriu, né? Então, aí ele era dos moradores de Gileade, né? Ele era um habitante ali, peregrino quer dizer, porque moravam ali, né? Não é, ele peregrino significa que ele morava naquela região, peregrinava ali. Então, aí ele falou para Acabe, né? Que vivia o Eterno de Ashuru, perante cuja face ele estava. Ele falou, cuja face eu estou. Então é importante que ele vivia sempre perante a face do Eterno. E é isso que nós todos hoje temos que fazer também. É viver sempre perante a face do Eterno. Aleluia, contemplando a sua maravilha. Aleluia, e também a face dos seus anjos, né? Dos nossos irmãos espirituais, celestiais. Então, isso é maravilhoso demais. Hoje, no caso, você contemplar o Eterno, Todo-Poderoso, né? Aleluia, manifestado em seu Filho Yahushua HaMashiach, e também contemplar nossos irmãos celestiais, que são os espíritos puros, né? Que assiste perante a face do nosso Pai Celestial, o Eterno. Então ele falou para Acabe desse jeito, olha bem, que naqueles anos, né, nem orvalho e nem chuva haveria né, que não ia chover, né? Então, não ia chover. Aí, se não segundo a minha palavra. Então, que ia cumprir aquilo, que não ia chover, né? Não ia ter nem orvalho, não ia ter, né? E ele falou que não seria de outra forma, que seria conforme o que ele tinha falado. Então, o verdadeiro profeta, ele tem confiança na profecia que sai da boca dele. Por quê? Porque ele sempre vê que o Todo-Poderoso dos céus está com ele. E ele não tem medo de nada. Não precisa ter medo de nada. Tem medo da oposição ilegal, tem medo, né, dos mentirosos, tem medo das pessoas caídas, que não têm a direção do Eterno. Não. Para o homem do Eterno, ele existe somente a firmeza em sua vida. Porque está escrito, né? O maligno lhe toca. Está lá em João, 1 João, capítulo 5, versículo 18. Se você é uma pessoa escolhida pelo Eterno, o maligno não lhe toca. Então isso aí é uma história importante de Elias, né? Então você lendo lá no livro de 1 Reis, você pode ler lá, que você vai encontrar. Capítulo 17, versículo 1. Então. Bom, aí tem uma outra história nesse mesmo capítulo, primeiro, que é uma história a respeito à viúva de Sarepta, né? Essa viúva de Sarepta, então ela morava naquela região também. E ela conhecia Elias, né? Ela sabia que Elias era um homem do Eterno, né? E então ela aconteceu que um filho dela, né? Morreu, né? Morreu o filho dela. Eu vou ler para vocês, vou falar para vocês agora, né? Esse assunto, né? O Eterno ressuscitou, né? Esse menino, né? Quer dizer, reencarnou o menino. A alma do menino foi reencarnada, né? Porque
A palavra ressurreição significa a volta do espírito, né? A volta da pessoa que saiu daquele corpo. E reencarnar significa entrar no mesmo corpo que saiu. E isso é uma realidade que aconteceu com esse menino lá no tempo de Elias, né? E também com Yahushua, o mestre. Então, quando ele expirou, ele saiu, ele desencarnou e ele foi pregar aos espíritos em prisão, né? Você lê nas escrituras, você encontra essa parte. Enquanto completou os 3 dias e 3 noites, que ele ia ficar no seio da terra, então ele voltou e naquele mesmo corpo que estava lá, esperando a volta dele. Aí o que aconteceu? Aí ele entrou naquele corpo de novo e ressuscitou, quer dizer, ele reencarnou e saiu da sepultura. Então isso aí se chama reencarnar. Por que reencarnar? É porque ele tinha o seu corpo santificado. Era carne, osso e sangue, né? Ele sofreu aqui, depois derramou seu sangue por nós e acabou, ele entregou a alma ao Pai, né? Ele expirou e disse: entrega o meu espírito. Aí ele saiu dali e foi pregar aos mortos em prisão. Quando completou os 3 dias e 3 noites, ele voltou. Ele voltando, ele ficou com os discípulos lá 40 dias, né? Que você vê na história. Então, para depois ele ia aos céus. Então, lá um dia, então, ele mostrou e falou assim, olha, eles falavam que era um espírito, tal. Quando ele estava reunido lá, que ele apareceu, eles falaram, dizendo, é um espírito, né, isso, aquilo e tal. Ele falou, olha, um espírito não tem carne nem osso como vedes que eu tendes. Aí mostrou para eles os cravos da mão, mostrou, né, ali tudo que tinha acontecido com ele, ele mostrou referente ao sofrimento da sua morte. Aí eles acreditaram verdadeiramente que ele tinha reencarnado, ou seja, ressuscitado, e estava ali com eles. Então, voltando ao assunto referente ao Elias, então, ele chegando na casa daquela mulher, e ele morava com aquela mulher já, ele morava com ela e ali o esposo dela, ele era uma pessoa que as pessoas tinham confiança nele, e ele morava com essa mulher. Então, a alma do filho da mulher em que ele morava, né? Ele ressuscitou, né? Ele ressuscitou o filho da mulher que tinha morrido, e essa mulher era onde ele morava. Você vê lá, então. Aí o que aconteceu? Essa ressurreição significa a reencarnação. Então, isso aí você lê no livro de Primeiras Reis mesmo, no versículo 19, entendeu? Então, no versículo 19. Então, e tem a história do versículo 21, o versículo 19 e o versículo 21. Primeira Reis 17, versículo 19, versículo 21, que fala sobre essa história. Então, eu vou explicar para vocês o que está no versículo 21. Olha bem, aliás, no versículo 19. E o Eterno ressuscitou, né, a alma do filho da mulher em que ele morava. Então, versículo 19, veja o que diz no versículo 19. Veja o que diz. E ele disse: dá a mim o teu filho, falou para ela. E ele tomou o seu filho, ele tomou do seu regaço. Quer dizer, o regaço significa o colo, onde o menino estava. Então ele chegou e falou para ela, né? Ele falou para ela desse jeito: dá a mim o teu filho. E ele tomou do seu regaço. Ele tomou aquele menino do seu regaço, do colo dela.
e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava. Então, ele tinha o quartinho dele, né? E ele pegou aquele menino morto do colo dela e levou para o quarto onde ele habitava, ali com eles. Aonde ele mesmo habitava. E deitou em sua cama, né? Pegou o menino morto e deitou na cama dele. Agora você vê, né? Essas são as passagens de Elias que você é bom saber, né? Como que um homem do Eterno passa uma prova muito difícil, né? Mas se ele tem fé viva, ele vence. É o que aconteceu com ele. Agora a história do versículo 21, você lê lá também, tá? Você se tiver com a escritura aí, você pode ler. Eu te falei do versículo 19, né? Eu já te falei a história do versículo 1 do capítulo 17, 1 Reis, e a história do versículo 19. É bem explicado, direitinho para você, tá? Bom, agora eu vou te explicar a história do versículo 21. Então mediu sobre o menino 3 vezes. Interessante, né? Essa medida, você sabe o que era? Medir 3 vezes? Olha bem. Eu não sei, então eu vou te explicar. Essa medida que ele fez era uma simpatia, né? Não, mas não pode nem falar negócio de simpatia. Será que tem simpatia na escritura? Ixi, eu te mostro bastante. Entendeu? Começou a falar de simpatia, isso aí é feiticeira, não sei o que é, amigo. Na verdade, eu acredito nas coisas que são do Eterno, né? Que a verdade ela é completamente separada da mentira. Não é isso? Agora, se você tem aí uma simpatia mentirosa, aí é complicado. Mas se a simpatia for coisa de verdade, coisa séria, nós temos que analisar bem isso aí para poder entender direito, né? Então, aí ele foi, mediu 3 vezes. Primeiro ele mediu, agora não sei como é essa medida que ele fez, né? Mas ele disse a palavra, lá fala no versículo 21 do capítulo 17 de 1 Reis, a palavra fala que ele mediu 3 vezes, para depois ele clamar o Eterno. Aí ele clamou o Eterno e disse, ó soberano meu Eterno, né? Lá fala assim, né? Ó Senhor meu Deus, né? Você vai ler lá, você acha assim, mas significa soberano eterno. Então, e disse, ó soberano meu eterno, rogo-te que torne a alma desse menino a entrar nele. Tá vendo? Então, se a alma, então, ele pediu para que o Pai Celestial ajudasse, que a alma daquele menino voltasse e entrasse nele, é porque tinha saído, né? Porque só entra uma coisa que saiu. Porque se entrou em algum lugar e não saiu, não precisa mais de entrar, né? Já que vai entrar é porque saiu. Então, quando a alma daquele menino saiu, o corpo ficou lá morto. É como diz lá no livro de Tiago, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem as obras também é morta. Então, se você vê o resumo aí no versículo 22, aí fala que o Pai Celestial, Todo-Poderoso de Abraão, de Isaac e de Jacó, ouviu a mensagem, ouviu a oração dele, né? Depois dele fazer aquela medida lá 3 vezes, aquela simpatia de 3 vezes, né? Aí depois ele clamou, aí o Pai Celestial ouviu a oração dele, olha bem, e fez o menino alma viva voltar. Porque o homem é assim, o homem é 2 almas. O homem tem uma alma viva e uma alma morta. A alma viva é o espírito, né?
que sai do corpo. E a alma morta é a matéria que morre após a morte. Nessa matéria vai cessar o bem, o mal, acabou tudo. Vai cessar tudo aqui. Não tem mais direito de nada, o pensamento acabou, a mente acabou, sumiu tudo. Mas o espírito, meu filho, é outro terreno. A alma espiritual que vai ao eterno de Abraão, de Isaac e de Jacó é outro terreno sério. Ah não, mas a alma não é mortal? Sim, a alma é mortal. Mas então, como é que é esse negócio? É o que eu estou te dizendo, a alma divide em dois panoramas, né? Então, um panorama é a alma imortal e o outro panorama é a alma mortal. Agora, se você como é que eu posso ser uma alma imortal? A alma imortal é quando você herda do mestre, né? Porque só ele herdou a imortalidade. Quando você herda dele para você, aí você fica a alma imortal. Agora, se você não aceita o sacrifício do mestre, Yahushua HaMashiach, que no grego eles falam Jesus Cristo. Então, se você não aceitou Yahushua HaMashiach, aleluia, a pessoa, o verbo que sai de dentro do eterno, todo-poderoso de Abraão, de Isaac e de Jacó, aí você não vai adquirir essa imortalidade. Você continua sendo a alma morta. Então você morrendo, morreu, acabou mesmo. Aí já era, você é uma alma imortal, é uma alma mortal. Então, observa isso e a gente vai falar mais alguma coisa sobre isso, porque esse ensinamento não começou hoje. Esse vídeo que eu estou te passando começou hoje. Ele vai continuar, eu vou fazer uns par de vídeos e amanhã, em nome de meu Pai Celestial, tenho certeza que Ele vai me dar força, me dar graça, para eu estar gravando o outro vídeo para você, em continuação desse assunto sobre Elias. Viu, meu amigo? Aleluia, Pai. Então você, é que nem eu estava falando. Então você vai ver lá o versículo 22, lá fala que o Pai Celestial ouviu a oração de Elias, olha bem, e então a alma imortal do menino voltou na alma mortal que estava morta, que é a matéria pesada, é a região do ego. Então, a alma imortal é a região da essência, é diferente, viu, meu amigo? É a região das coisas celestiais. E a alma mortal é a região do ego, que é a matéria pesada. É nesse sentido que está escrito, que nem carne, nem osso, nem sangue dará o reino do céu. Então, se você é uma pessoa carnal, é difícil. Se você é uma pessoa materialista, é difícil. Então, você tem que procurar ser uma pessoa espiritualista, para poder você encontrar essas maravilhosas qualidades. O Altíssimo te abençoe e te guarde. E amanhã espero, em nome de meu Pai Celestial, que a gente venha aqui conversar com você de novo sobre esse assunto de Elias, que é muito importante. Assim seja.